antes de que a igreja fosse fundada, para que todos soubessem o valor da profecia. Nunca despreze a profecia. E Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. E hoje nós estamos vendo esta crise, da mesma forma que temos uma crise moral, que tem se adentrado pelas portas das igrejas com permissividade. Não é assim? Nós temos tido também uma crise de identidade muito grande. As pessoas não identificam um cristão mais pelo seu comportamento, por suas palavras, como deveria estar identificando. Como também temos tido uma crise de amor, sendo o amor o fundamento, o alicerce de todas as relações. O apóstolo Paulo disse: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, nada seria. Olha que coisa linda, não é? O amor, ele precisa pautar as nossas ações, os nossos atos, a nossa forma de viver e a nossa forma de ser. E nós estamos falando esses dias sobre transbordar. Transbordar, um conceito básico para isso, é ir além dos limites, e além dos limites postos, e além dos limites atuais. Nós estamos falando sobre isso, é um tema rico, é um tema poderoso. Eu disse a vocês que estaria falando sobre a vida de algumas mulheres, por causa do mês da Semana em Foco das Mulheres, que foi no final de julho, e nós demos continuidade ao tema proposto por elas, e então chegamos até aqui para falar, não é, sobre transbordar. E eu quero nessa noite falar, como eu disse, a mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração essa semana foi essa: transbordando em amor, não é? Transbordando em amor. Como que a gente faz para transbordar em amor? E por que a igreja não está vivendo essa realidade? Por que as pessoas não estão sendo motivadas por amor a Deus? Porque quem ama Cristo faz qualquer sacrifício por Ele. É assim ou não é? O que você faz quando você está apaixonado? O que você faz quando você está apaixonado? Você mede sacrifício? Não. Você não mede sacrifício para estar com uma pessoa que é o alvo da sua paixão. Então, às vezes, você se desloca, faz um deslocamento longo, você cansado, não mede esforços para ir na casa da namorada, né? Você cansado, às vezes, para se arrumar, para esperar um namorado. Você não mede esforços. Quando se está apaixonado e diz assim: olha, o meu namorado, ele gosta muito de ir para a igreja, então você se motiva a ir para a igreja. É uma bênção, né? Você diz assim: eu vou para a igreja, olha, às vezes nem vem, mas apaixonou. Se sabe que o namorado está aqui, corre para a igreja. É a mesma coisa, não é? Se dá também com aquele namorado. É assim ou não é? Por quê? Porque é o desejo que você tem de ver aquela pessoa amada. Agora, isso não seria suficiente para nos motivar a vir aqui para ver Jesus? E quando dizemos ver a Jesus, isso parece ser algo impossível. Estamos falando de algo que não se pode ser visto, mas claro que pode. Primeiro nós percebemos Jesus, a presença dele pelos olhos da fé. Ele disse: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu ali estarei. E eu tenho uma plena convicção de que ele está aqui, porque estamos aqui reunidos em seu nome. Segundo, porque nós o percebemos através da manifestação dele, a graça dele, que é derramada sobre nós e nos toca e fala conosco, e alimenta a nossa alma e alimenta o nosso coração. Terceiro, porque, irmãos, eu vejo Cristo na sua vida. Eu vejo Cristo na vida de cada um de vocês, quando vocês estão adorando, quando vocês estão, externando este amor que está no coração de vocês, quando vocês estão aqui como instrumento de Deus, tocando, cantando, pregando. Eu vejo Jesus na vida de cada um de vocês, e eu sei que um dia vocês estiveram tão longe disso. Alguns de vocês eram blasfemos, outros talvez eram hereges, outros de vocês ateus, outros de vocês não queriam conta com a palavra de Deus, mas um dia a graça alcançou vocês, e hoje vocês estão aqui, porque Jesus fez uma obra na vida de cada um desses que aqui estão. Isso não é maravilhoso?
Então Jesus se revela, Jesus está se manifestando. E eu quero compartilhar uma palavra do Senhor contigo, que se encontra o versículo, ou os versículos base, se encontram em Marcos, capítulo de número 12. Marcos, capítulo de número 12, os versículos de 28 a 31. Uma palavra para que você esteja refletindo, para que o nosso coração possa ser remotivado, para que o amor possa voltar a arder em nossa vida. E se você disser, eu nunca tive um grande amor por Cristo, então é tempo de você começar a abrir o seu coração e se apaixonar por Ele. Porque Jesus não vem buscar uma noiva que não o deseja. A igreja é chamada da noiva de Cristo. E o Senhor não vem buscar uma noiva que não tenha anseio por Ele. Você gostaria de casar com uma noiva ou aquela mulher que não tem nenhum prazer na sua presença? Não. Eu creio que nenhum de nós aqui, não é verdade? Nem vice-versa. O que ocorre é que Jesus, Ele vem buscar uma noiva que está preparada. Uma noiva que tem óleo na lâmpada. Uma noiva que está com a sua chama aquecida. Mas muitos que se dizem fazer parte, desse cortejo, deste rol de noivas, também são encontrados na palavra de Deus, ou encontradas na palavra de Deus, sem azeite na lâmpada. E o Senhor as rejeitou por conta disso. Então tem muita gente achando que por conta de ter feito uma decisão pública, descido às águas batismais, isso é a certeza de que eles estão salvos, acabou. Mas eu quero alertar a igreja nessa noite. Jesus vem buscar uma noiva cujo coração arda por Ele, e não uma noiva despreparada. Agora, que tipo de noiva é você? Entre você e Deus, você precisa pensar nisso, tá? Vocês acharam aí? Vamos lá. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Então, versículo 29 aqui, Jesus responde a ele, a esse escriba. Por quê? Esses homens estavam testando Jesus. Eles queriam pegar Jesus, em algum erro, em alguma falta diante da lei, e às vezes até mesmo diante das leis cívicas, daquilo que era estabelecido pelo Império Romano. Mas Jesus, Ele na sua sabedoria infinita, dava um banho nessa turma, Versículo 29, Jesus responde: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Não há outro mandamento maior do que esses. Olha que coisa maravilhosa Jesus deixou aqui, Jesus traz aquele que era conhecido por todos como o maior mandamento dado a Israel. Ouve a Israel. Este era o maior mandamento que o povo de Israel conhecia. Mas ele faz aqui também um acréscimo. Ele coloca um segundo grande mandamento, porque ele queria mostrar a este povo que o amor deveria determinar as relações entre o povo de Deus, e não interesses, e não circunstâncias, mas o verdadeiro amor deveria determinar estas relações. E o desafio de Deus, desde os tempos em que Ele chama o seu povo Israel, Ele chama através de Abraão, é que nós, povo de Deus, mantivéssemos uma relação com Deus sobre as bases, sobre os fundamentos estabelecidos pelo amor. O desejo de Deus é que da mesma forma, estas bases, elas viessem a produzir um relacionamento entre os seus filhos, entre o seu povo, porque
ele sabe que este sentimento tem o poder de manter as nossas vidas segundo a sua vontade, de manter os nossos relacionamentos segundo a sua vontade. Então a Bíblia é uma grande mensagem de amor. Mesmo quando você vê Deus usando às vezes de juízo sobre o seu próprio povo, Ele estava ali trabalhando sobre as bases do seu amor. Ele sabia que talvez essa geração rebelde precisaria servir de exemplo para que uma nova geração surgisse, baseada não nos interesses, por aquilo que Deus poderia proporcionar a eles, e quando o tempo era tempo de paz, então se desviavam do caminho do Senhor. Mas o juízo vinha para que o povo se mantivesse sobre as bases do amor. Isso devia ser o relacionamento, essas deviam ser as bases. Mas será que nós, mesmo nós, que vivemos na dispensação da graça, que temos o Espírito Santo habitando em nós e guiando os nossos caminhos, nos mostrando a direção, que temos a sua santa e bendita palavra de uma forma muito mais ampla do que os nossos irmãos da antiga aliança tinham? Será que nós estamos vivendo sobre os nossos relacionamentos, tanto com Deus quanto com o próximo, sobre as bases desse sentimento maior, que é o amor? Um sentimento ovacionado na palavra do Senhor. Será que a gente tem vivido isso como igreja? Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, Ele chega a dizer isto, que quando nós nos amássemos verdadeiramente, o mundo ia reconhecer que Ele estava entre nós, que Ele estava no meio de nós. Então Ele traz o amor como uma ferramenta determinante para a revelação da sua pessoa no seio da igreja e através da igreja. As pessoas iam chegar, iam ver a nossa comunhão, ia ver o nosso amor, a nossa disposição de ajudarmos uns aos outros, de fazer o melhor uns pelos outros, e dizer: verdadeiramente Deus habita neste lugar, verdadeiramente Deus está no meio dessa congregação, verdadeiramente o Espírito de Deus está aqui, porque aqui é um refúgio aonde o amor impera, onde as relações são determinadas dessa forma. Este era o pensamento, e assim nós deveríamos viver. Mas será que nós temos vivido assim? E não adianta você olhar a igreja como um todo, irmãos. Um dos maiores erros, um dos maiores enganos, uma das coisas mais erradas que nós fazemos é a transferência de responsabilidades. Lembre-se que a palavra diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não adianta olhar para o próximo, sendo que você não enxerga a si mesmo. Não adianta você ter lentes de aumento, não adianta você ter um binóculo para enxergar a vida do teu irmão, quando você não tem uma lupa para olhar a sua própria vida e dizer: será que eu tenho vivido assim? Será que eu tenho feito assim? Então a gente vê isso muito na igreja. Quando as pessoas querem criticar alguma coisa, ela se esquece que ela é a igreja, e ela diz: a igreja está assim. E eu lhe pergunto: o que é a igreja? É isso aqui? São essas paredes? É este púlpito de acrílico? Isso é a igreja? Não, nós somos a igreja de Jesus. Nós, pedras vivas sobrepostas umas a outras para a habitação do Espírito Santo. Jovens, adultos, anciãos, crianças, somos a igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor. E esta responsabilidade cai a nós, vem sobre nós, recai sobre nós. E nós precisamos nos posicionar diante daquilo que a própria palavra de Deus traz como estímulo à nossa alma. Amar a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos transbordar em amor. E para nós transbordarmos em amor, nós precisamos começar amando o Pai. E a palavra de Deus, ela é muito forte nesse sentido, quando ela diz: sobre todas as coisas. O quanto isso nos é difícil. Irmãos, o quanto isso nos é difícil. Talvez nós não paremos para imaginar o quanto isso é difícil ao ser humano. Não somos preparados para amar além de nós mesmos.
o nosso estado degenerado, o nosso estado pecaminoso. E aqui eu falo como homem, não estou falando só apenas aquelas pessoas que são transformadas pelo poder de Jesus Cristo. Mas como homem, o homem ele é amante de si mesmo. Ele devota um amor muitas vezes bem intenso por si mesmo. Mas amar para além dele é muito difícil. Então vem a graça e nos leva ao conhecimento da vontade de Deus. Vem a graça e trabalha no nosso coração. Então nós temos o mandamento de Deus. E não qualquer mandamento, mas o maior de todos os mandamentos. Onde Deus olha para o seu povo e diz que este deve ser o maior de todos os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. E Ele diz, você deve amá-lo com todo o seu coração. Você deve amá-lo com toda a sua alma. Você deve amá-lo com todo o seu entendimento. E você deve amá-lo com todas as suas forças. Amar a Deus de coração. Isso só é possível àquele que é transformado pela obra do Espírito Santo. Porque nós estamos usando aqui a palavra coração, não para falar do órgão que está aqui, batendo, pulsando, levando sangue a todas as partes do nosso corpo. A palavra é colocada aqui no texto para falar do âmago, do cerne do ser humano, que é o seu espírito. E nenhum espírito que não é recriado tem o poder e a capacidade de amar a Deus. É uma falta de entendimento teológico dizer que alguém que não é resgatado pelo poder da obra de Cristo pode adorar a Deus e pode amar verdadeiramente a Deus. Porque é impossível conectar o nosso espírito com o Espírito de Deus se não formos recriados por Deus. O Espírito Santo é quem derrama o amor de Deus em nossos corações e nos possibilita amar. E o Espírito Santo só habita o coração daquele que nasceu de novo, daquele que foi transformado pela obra do Senhor, daquele que creu na graça e entregou a sua vida a Jesus. Então Ele nos chama a amarmos de todo o nosso coração. O Espírito recriado não deve enxergar nada maior, nada mais relevante e nem anelar nada superior à presença de Deus. Oh, maravilhas! O anelo da nossa alma não deve ser: esse ano eu quero trocar o meu carro, esse ano eu quero comprar uma casa nova, ou trocar minha casa. Este ano, sabe, eu quero fazer aquele curso, eu quero fazer aquela viagem, eu quero fazer aquele passeio. Essas coisas têm o seu lugar de relevância, mas nada disso pode ser comparado ao desejo que um verdadeiro crente, transformado pela obra do Calvário, deve ter em estar na presença de Deus, anelar a glória eterna. O final da palavra de Deus, lá no livro de Apocalipse, nos ensina a fazer uma oração, e essa oração é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quantos sinceramente fazem essa oração? Ou sinceramente muitos de nós cristãos não têm dito: Deus, espera mais um pouco. E não é espera mais um pouco para que eu possa te servir mais, para que eu possa alcançar mais uma alma, para que eu possa levar alguém aos teus pés, para que eu possa viver neste mundo um pouco mais como sal e luz e tentar influenciar alguns. Mas espera mais um pouco para que eu possa desfrutar desta vida abundante, para que eu possa desfrutar das benesses do Senhor, para que eu possa desfrutar desta boa casa, deste bom carro, desta conta que eu tenho aí no banco. Ó Deus, espera mais um pouco, está tão gostoso aqui neste mundo. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. O amor ao mundo é inimizade a Deus, diz a sua santa palavra. Amar a Deus de todo o nosso coração, amar a Deus conectando-nos com Ele em adoração, conectando-nos com Ele em oração, conectando-nos com Ele através da sua palavra, que vai entrando em nós, como a vida divina entra e penetra e nos enche. E nós podemos então transbordar em amor.
e expressar um verdadeiro louvor e uma verdadeira adoração a Deus, e não fazer dos nossos cânticos simples repetições, olhando talvez para uma projeção, ou com uma letra decorada em nossas mentes, cantando ao Senhor, mas pensando em coisas que estão tão distantes deste ambiente. E talvez Deus esteja olhando para a nossa mente, e é como alguém que conversa com você, cujo olhar está tão distante, a mente tão distante, e você pergunta que oração, e ele responde: olha, realmente hoje o dia está meio quente, não é? Porque nós estamos sem uma conexão real com o Senhor. E às vezes nós dizemos: olha, nós vamos adorar, e não entendemos o conceito da adoração, e achamos que adorar é balbuciar algumas palavras para Deus. Imagine, se apenas é verbalizar um cântico que está sendo projetado aí a gente pensa, né? Como é que um mudo adoraria a Deus? Adorar é manifestar o que está em nosso coração, o amor e o reconhecimento pela grandeza, pelo poder, pela graça, pelo amor que veio de lá para cá e que nos alcançou. É reconhecer que Ele é Deus, que nos amou primeiro, que entregou o seu Filho por nós, e este deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. É entender que Ele agora se fez o nosso Pai, não por méritos nossos, mas porque Ele nos viu na lama do pecado, na miséria, e nos resgatou desta miséria, e disse: agora, você é meu filho, eu te tomo na minha família, aleluia, eu já te adoto. Preparou uma herança para nós, e nós às vezes não compreendemos essas coisas, mas amar a Deus sobre todas as coisas também é amá-lo com toda a nossa alma. E aqui ele fala das emoções. A emoção faz parte do culto. Nós somos seres emocionais, embora nós não devamos viver determinado por emoções, mas nós somos seres emocionais. E é comum, quando nós estamos nos conectando em amor com Deus, a gente sorrir, a gente chorar, a gente se quebrantar, a gente ter vontade, sabe, de dar um grande glória a Deus, não precisando ser motivados aqui, mas uma motivação interior, e não há nada demais, obviamente, e o pastor ou alguém na frente dizer: dê um glória a Deus, mas eu estou falando que essa coisa deve fluir do seu interior, e deve se derramar por causa do amor que está efervescendo aí dentro. Do que o coração está cheio, a boca fala. E quem está cheio de amor por Deus, expressa esse amor em forma de glória, em forma de bendito seja o teu santo nome, aleluias. E nós precisamos compreender que as emoções, elas transmitem, elas são uma manifestação e também um derramar do amor que temos por Deus. Às vezes nós estamos em meio ao louvor que está levando a congregação à adoração, mas nós, por não discernirmos isso, nós estamos dispersos. Ou às vezes as pessoas descem, estão preferindo ficar em algum lugar nos anexos de uma igreja. Conheço igreja desde que eu sou criança, e às vezes a gente vê aquela turma do bate-papo lá distante, e não estão numa conexão com Deus, não estão com seus sentimentos voltados para isso, enquanto existe alguns aqui chorando, sorrindo, cheio de alegria na sua alma, deixando que a bênção entre na sua vida, que o amor de Deus os toque, e transbordando este amor, sendo curados muitas vezes através de um momento de adoração, através do louvor. Outros estão tão distantes porque não compreenderam que as nossas emoções, elas precisam ser manifestadas no momento da adoração. E eu não estou falando aqui de expressões de nossa carne, onde a gente está querendo sair jogando cadeira para cima, nem dando cambalhota, não é? Na igreja. Eu acho que não há necessidade disso, sem querer estar trazendo nenhum tipo de juízo a quem
posso até por aí achar que está tudo normal, tá? Eu apenas estou emitindo aqui o meu parecer, penso eu também que tem um Espírito Santo, mas não tirando ali a unção que está sobre quem quer que seja. Eu só quero dizer, queridos, que neste momento nós podemos estar aqui cheios de alegria na nossa alma. E essa alegria ser expressada até através do silêncio. Ou de um glória a Deus. Que maravilha, Jesus. Eita Deus maravilhoso. Não é? É a emoção fluindo. Amar a Deus é amá-lo com todo o nosso entendimento, com a nossa razão, com o nosso saber. O nosso culto é racional. E ele é racional porque nós entendemos o sentido e a necessidade de adorar a Deus e de amá-lo. Não somos como gado tocado por alguém. Nós compreendemos o porquê estamos aqui essa noite, como igreja, congregados, para declarar que Ele é o Senhor. Aleluias! Nós compreendemos que estamos aqui e que amamos o Senhor, e por isso estamos aqui. Se o nosso culto é racional, então nós precisamos amar a Deus também de uma forma racional, compreendendo por que nós devemos amá-lo, porque o seu maravilhoso amor, ele veio ao nosso encontro, sendo que nós não merecemos nada da parte de Deus, e por tanta boa dádiva, e por tanto dom perfeito concedido pelo Pai das luzes, que nos visita a cada dia. Eu entendo que eu preciso amá-lo, porque este amor vai me nutrir, vai me motivar, este amor vai me unir mais a Ele. Eu entendo que eu preciso cultivar este amor, porque ao cultivar este amor vai ser frutífero, este amor vai ser belo, as pessoas vão ver este amor em mim, e as pessoas vão glorificar a Deus por causa disso. Eu preciso amá-lo, e esse amor precisa transbordar através de mim. Então a medida do meu amor, ela não pode ser apenas uma medida cheia, mas ela precisa ser uma medida transbordante, porque o cheio a gente contém em nós mesmos, mas o que é transbordante não pode ser contido, não pode. Você pode encher um copo como esse, até ele ficar completamente cheio, mas todo este líquido será contido aqui. Mas quando você continua a derramar sobre este copo, ele não vai conseguir conter este líquido e ele vai transbordar. E eu não quero que o meu amor a Deus esteja contido apenas no meu coração. Eu quero que as pessoas possam ser tocadas e influenciadas e terem os seus destinos mudados, as suas vidas mudadas, por causa deste grande amor. Então eu quero fluir em amor, e eu compreendo isso. As pessoas precisam saber que eu amo a Deus para estarem motivadas a amá-lo. E as pessoas precisam saber o porquê eu amo a Deus. Por isso nós temos que ter um culto racional. Eu posso dizer a qualquer um que queira ouvir por que você ama a Deus, eu vou dizer a ele o porquê que eu amo a Deus, com muita alegria no meu coração. Uau, eu tenho tanta coisa para dizer, o porquê disso. Amá-lo com toda a sua força, com esforços e com dedicação. Oh irmãos, quantas pessoas não se esforçam para amá-lo? Quantas pessoas não se dedicam para que este amor aumente? Quantas pessoas não estão dedicadas em buscar a face de Deus? Quanto mais conhecemos a Deus, mais o nosso amor por Deus aumenta. Quanto mais nos aprofundamos no conhecimento da sua pessoa, do seu ser, da sua vontade, nós nos apaixonamos mais por Ele. Conhecer Jesus é algo tão sublime, que Paulo diz: eu considerei tudo como refúgio, como esterco, pela sublimidade deste grande amor, para o conhecê-lo e ter comunhão com a sua morte. Imagine, Paulo estava dizendo: eu abri mão de tudo, para conhecê-lo, conhecer o seu amor.
E nós estamos vendo uma geração que não quer abrir mão de nada, não quer abrir mão do descanso, do conforto, da regalia, do trabalho, de nada, para amar a Deus, para revelar, demonstrar este amor, ou para talvez até aumentar a intensidade deste amor no seu coração. Todos os grandes homens de Deus, todos os grandes cristãos que fizeram uma diferença neste mundo, sem exceção, foram homens profundos na palavra de Deus. Foram homens apaixonados pela palavra de Deus. Homens que se debruçaram sobre a Bíblia para ler e compreendê-la. Todos, sem exceção. Você pode procurar todos os avivalistas que pisaram neste mundo, todos eles eram cheios da palavra de Deus. Mas a verdade é que nós entendemos que o contrário é verdadeiro. Sem a palavra, um crente é um sal insípido, é uma luz ofuscada, não há brilho no seu viver. Quem ama a palavra demonstra amar a Cristo. Mas também não podemos amar ao que não conhecemos, e por isso nós estamos nos debruçando na palavra de Deus. Há um plano que nós fizemos esse semestre aí. Nós temos, um plano de leitura, e o plano desse semestre é ler o quê? O Novo Testamento em 6 meses. Uma leitura leve, uma leitura suave, uma leitura feita até para que as crianças possam ler. E eu pergunto, será que você não precisa me responder isso, mas você está lendo? Você está acompanhando? Será que você pode dizer hoje, pastor, eu estou firme no propósito? Ou você está dizendo aí, não consegui acompanhar? Sabe por quê? Pela sua dificuldade de amar a Deus. Quem ama é motivado. O amor motiva, o desejo de conhecer mais. E sabe, quando você vai se enchendo, você é mais motivado. E vai se enchendo e é mais motivado. Aí você conhece a Deus por sua palavra e aí você se derrama. Porque a palavra de Deus, ela é transferida através de você. Amar a Deus sobre todas as coisas significa também, eu quero ler um texto com vocês, eu acho uma aplicação importante nesse sentido. Você pode acompanhar comigo em Mateus, capítulo 10, vamos lá. Olha só, Mateus no capítulo 10, tem um texto aqui que é bem importante, os versículos 37 a 39. Olha as palavras de Jesus. Mateus, capítulo 10, 37 a 39. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, disse Jesus, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Que palavra, hein? Então, amar a Deus sobre todas as coisas significa também ser Ele nossa prioridade. Ser Ele é nossa prioridade. Meus irmãos, eu não quero trazer nenhum tipo de julgamento a quem quer que seja, mas eu vejo uma verdade diante dos meus olhos em relação à igreja de Jesus. E eu não estou falando da Igreja Batista da Paz, sem excluí-la desse contexto. E que tipo de coisa é essa? É que Deus, é que Jesus não é a prioridade da maioria de nós. Não é a prioridade. Isso é duro, mas é uma realidade. Jesus não é a prioridade da maioria de nós. Basta ver para onde estão canalizados os nossos grandes esforços, a nossa dedicação. Eu vejo pessoas que têm dificuldade de servir a Deus com coisas dessa terra, como um dízimo, uma oferta.
Jesus Cristo disse acerca disso: se você não sabe ser fiel nas coisas terrenas, você poderá ser colocado sobre as coisas espirituais? Serão fiéis sobre as coisas espirituais? Olha, uma coisa tão irrisória, dentro do panorama das coisas reveladas na palavra de Deus, e a gente não consegue ser fiel. Sabe por quê? Porque Cristo não tem sido a prioridade da maioria de nós. É com tristeza que eu falo isso, porque temos amado pouco ao Senhor. E nós vamos falar um pouquinho disso, mas logo mais à frente, para o encerramento dessa mensagem. Ele precisa ser a nossa prioridade. Ele disse: olha, quem não ama o seu pai ou a sua mãe, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ele não está dizendo aqui: olha, eu vou ficar triste, eu vou ficar um pouco aborrecido. Ele está dizendo: não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ele está falando aqui. Eu vejo pais e mães que não compreendem o sentido destas palavras e colocam seus filhos à frente de Deus como prioridade das suas vidas, e não ensinam assim a seus filhos que o amor a Deus deve estar acima de todas as coisas. Mas essas mesmas pessoas, muitas vezes, estão nos altares pregando sobre amor e dizendo que amam todo mundo. Hipócritas, não sabem nem amar a Deus. Porque se soubessem amar a Deus sobre todas as coisas, não colocariam seus filhos à frente de Deus. Ou não é isso que a palavra está dizendo? Irmãos, de Deus ninguém zomba. Ninguém zomba. Ninguém. Isso é tremendo. Ele está dizendo que se ele não for a prioridade da vida dos pais, se ele não for a prioridade da vida dos filhos, se ele não for a prioridade da vida das esposas, dos esposos, estes não serão dignos dele. Se Cristo não é a tua prioridade, você não é digna, não é digno dele. Se Cristo não é a minha prioridade, eu não sou digno dele. Isto é o que diz a sua santa e inerrante palavra. Uma segunda coisa que o texto nos apresenta é a necessidade da renúncia. Amar a Deus sobre todas as coisas é aprender a renunciar. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem não aprendeu a renunciar à sua própria vontade, o próprio apelo da sua carne, o desejo do seu corpo, que não aprendeu a renunciar aos seus estímulos carnais por amor a Deus, não é digno dele. Olha, crente, se você não tem uma cruz, você não é digno de Cristo. Se você não carrega a sua própria cruz, se você não vive esta renúncia na sua vida, se a sua comunidade pauta os seus atos, você não é digno de Cristo. O verdadeiro cristão, ele carrega a sua cruz, e não quer dizer que a sua cruz tenha que ser uma enfermidade, não quer dizer que a sua cruz tenha que ser uma crise financeira, não é nada disso. O que Jesus fala em primeiro lugar aqui é sobre a renúncia, para colocá-lo como prioridade da sua vida. É renunciar às demais coisas e dizer: sim, eu posso escolher estar em casa, eu posso escolher estar no conforto da minha casa, eu posso escolher estar no conforto do meu sofá, diante da minha televisão, com 200 canais na minha frente. Eu posso escolher. O meu corpo me inclina a isso, mas tem uma coisa: está em mim também o poder de dizer não à minha carne, porque eu amo a Jesus
e Ele é a minha prioridade, e eu renuncio por causa deste amor. Eu vou lá, nem que seja para levantar a minha mão e cantar junto com a congregação: eu amo a Cristo, eu amo a Jesus. Bendito seja o seu santo nome. Olha aí, olha que coisa maravilhosa. Amar a Deus sobre todas as coisas significa também amá-lo com zelo. Apocalipse, vamos lá esse texto. Apocalipse, capítulo 2. Olha como é um texto importante para todos nós. Nós estamos falando aqui de uma igreja militante, a igreja de Éfeso. Apocalipse, capítulo de número 2, versículos de 3 a 5. Uma igreja, sabe, que estava em um ativismo muito forte. Mas ativismo nem sempre pode ser traduzido como amor a Deus. Ai, eu vi aí pelo Instagram, eu vi no YouTube. Que igreja, irmão, que igreja. Igreja, sabe, tem gente que está saindo pela chaminé. Eu olhei, pensei que fosse Papai Noel chegando, mas não era não. Era um crente que deu um pulo e saiu pela chaminé da igreja. Um ativismo aconteceu. Então essa era uma igreja assim. É uma igreja que talvez aqueles que não têm o discernimento de Cristo passassem na porta dela e dissessem assim: eu quero fazer parte dessa igreja. Uau! Quantas coisas são feitas nessa igreja. O Senhor fala aqui, versículo 2, vamos pegar do versículo 2 aqui, ó. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome. Mas então ele vem aqui e diz: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Como pode? Como é que pode isso acontecer? Nós estamos vendo tanto exemplo disso hoje, tantos exemplos, né, disso hoje, tantos exemplos, irmãos, cuja motivação não é o amor. E ele diz, no versículo 5, lembre-se, pois, de onde você caiu. Uau! Como uma igreja assim pode ser uma igreja caída? Como? Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras, que talvez não tenha nada a ver com esse ativismo religioso. Volta à prática das primeiras obras. Quando eu vou a esse texto, eu começo a pensar o que eram as primeiras obras desses homens de Deus, desses apóstolos do Senhor. Se não, adorar e ganhar almas para Cristo. Volta à prática das primeiras obras. O Senhor está falando com eles: se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Isso é forte, irmão, porque era a luz que trazia a presença do Senhor. Então ele está dizendo: eu chegarei nesta igreja e eu tirarei a minha luz de lá. E o que resta quando não há a luz de Cristo? Resta trevas. É o que resta para uma igreja assim. Então amar a Deus também significa essas coisas. E eu vou falar aqui, para a gente finalizar. Eu disse que eu estava falando sobre mulheres, e eu quero usar o exemplo de uma mulher em Lucas capítulo de número 7, onde eu vejo aqui representado todas essas coisas. Lucas capítulo de número 7, abra comigo o texto. 36 a 50, é um textinho um pouco extenso, mas vale a pena a gente ler, e eu vou ser bem breve. Está escrito o seguinte: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco de alabastro, cheio de perfume, e estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos.
Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50 denários. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Vá em paz. Ela se conecta em amor a Cristo. E ela amou com todo o seu coração. Queridos, a revelação de quem Jesus era entrou no coração dela. Ela não entrou na casa de Simão, um fariseu, aonde ela, como uma pecadora, se não fosse a presença de Cristo, podia ter sido tomada como uma afronta. Aquela mulher podia ter sido castigada pelo seu atrevimento, sendo ela considerada uma pecadora por ser uma provável prostituta da cidade. Pense nisso. Ela se expôs e havia um motivo. Ela discerniu quem era aquele homem que estava ali. Ela não entraria para ungir e beijar os pés de apenas um profeta. O profeta é alguém que é usado por Deus no momento de Deus, na hora de Deus, no tempo de Deus, na dispensação de Deus, para aquele propósito específico e pronto. Quando nós olhamos os profetas do Antigo Testamento, nós vamos compreender que todos eles cumpriram uma missão em um tempo específico, em um tempo determinado, mas muitos deles trouxeram ali algumas poucas profecias, algumas poucas revelações, outros de uma maior intensidade. Até existem livros que são escritos por eles, mas todos eles cumpriram um propósito determinado em um tempo específico. Estar ali para aquela mulher significava muito para ela se expor por um profeta que ela poderia ver outro dia. Talvez aquele profeta não tivesse uma palavra para ela naquele momento, então não valeria a pena correr o risco. Ela compreendeu que aquele verdadeiramente era o Messias e ela se ligou pela revelação do seu espírito a Cristo. Isso aqui é transcendente porque é por fé. Ele mesmo disse: a tua fé te salvou. Ela creu nele, para além de ser um mestre, para além de ser um profeta. Como disse Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o amor dela foi um amor de alma, de coração, mas também foi um amor de alma, não foi? Foi. Ela chorou aos pés de Cristo. Essa é uma verdadeira adoração. Ela chorou aos pés do Senhor. Ela regou os pés de Cristo com as suas lágrimas. Ela os enxugou com os seus cabelos. Olha quanta emoção. Imagine, olha que homem estupidamente frio aquele fariseu. Ele não se emocionou com o ato de adoração, com o ato de amor dela. Ele disse apenas, criticando a Cristo, que o alvo maior era atingir e macular aquele, para dizer: esse nunca seria um Messias. E ele estava pensando: se esse homem fosse profeta, saberia quem é que está aí junto dele.
E Cristo, discernindo seus próprios pensamentos, trouxe essa resposta extraordinária a ele. Que coisa, hein? Mas ela também o amou, para além do coração e para além da alma. Amou com discernimento, amou com entendimento. Beijar os pés e se prostrar aos pés e adorar só a Deus. E ela entendeu: se este é o Messias, eu vou adorá-lo com tudo o que eu tenho. Com tudo o que eu tenho. E ela vai então para amar pelos esforços, porque aquele perfume era caríssimo. Em outros textos diz que um perfume como esse custava 1 ano de salário de um jornaleiro, de alguém que ganha sua diária. Com certeza, ou ela era uma prostituta rica, ou então ela havia economizado, quem sabe para sair daquela vida, para mudar de cidade, parar de ser estigmatizada como uma pecadora na sua cidade onde ela morava. Não sei, mas uma coisa eu sei: ela se esforçou na adoração, ela levou mais do que palavras, ela levou uma oferta cara, que lhe custou algo, que demonstrou a Cristo o quanto ela o considerava, e ela disse: eu estou dando o melhor de mim mesma. A Bíblia diz que os discípulos pensam: que desperdício, poderia se vender isso, pegar o dinheiro, alimentar os pobres. Em outros textos Jesus disse: os pobres vocês sempre os terão com vocês. Mas ela fez um ato maravilhoso, de me ungir para a minha morte. Isso será escrito, seu nome sempre estará aí, ó. Essa história sempre estará aí. Você entende isso? Você entende? Houve aqui o melhor dela mesma, a prioridade, a renúncia e o zelo por Cristo. Ah, se nós agíssemos assim. Ah, se nós trouxéssemos os nossos perfumes caros para ungir os pés de Cristo. Estou falando no sentido figurado, é claro. Mas eu quero dizer, se nós dessemos o melhor que temos a Ele. Ah, se tivéssemos essa motivação de renunciar, de nos expor, de chorar aos seus pés ou de sorrir, de cantar, de celebrar o seu nome, de dizer: Ele é o meu Senhor e a sua verdade reina no meu coração. Ele me libertou do império das trevas, Ele me tirou da escravidão do pecado. Hoje eu sou livre e eu sei o meu destino. O meu destino não é o fogo e a perdição eterna. O meu destino é a glória, é a eternidade, é estar ao lado de Cristo, na Jerusalém celestial, aonde está escrito que Ele enxugará do meu rosto todas as lágrimas, que não haverá luz, porque o Cordeiro será a lâmpada dessa cidade. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E ela discerne tudo isso, e ela é um grande exemplo do amor do Senhor. Uau! E amar ao próximo, o Espírito Santo vai falar ao teu coração. Outro dia, quem sabe, a gente vê isso. Vamos colocar em pé? Amém? Glórias ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor.